E mais de 80 organizações de alegada checagem de fatos de 46 países enviaram nesta quarta-feira uma carta ao YouTube solicitando que a empresa tome ações efetivas para combater a desinformação na plataforma que pertence ao Google. Uma das medidas sugeridas é que o YouTube estabeleça parcerias estruturadas com supostos checadores e assuma a responsabilidade de investir sistematicamente em iniciativas independentes de alegada verificação de informações ao redor do mundo. Outros passos apontados como prioritários são dar transparência a como a desinformação se propaga na plataforma, medidas contra violadores reiterados e ampliação dos esforços para idiomas que não o inglês. Entre as mais de 80 organizações que assinam a carta, há duas representantes brasileiras, a Aos Fatos e a agência Lupa, além de veículos de outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia e Colômbia. Fiuza. Olha, nós já expusemos aqui qual é o princípio, né? É um princípio obscurantista. Eu vou explicar direitinho, eu não vou ficar no adjetivo. Eu vou explicar direitinho, ou no substantivo, eu não vou explicar. Não vou me furtar a explicar. A Ana acabou de mencionar nos e-mails vazados do Dr. Anthony Fauci, cuja prisão foi pedida hoje por um parlamentar norte-americano, porque o Fauci mentiu, segundo ele, ao Congresso dos Estados Unidos, sobre uma questão muito grave, que é a questão do investimento, né, do financiamento em pesquisas de ganho de função, ou seja, de preparação de vírus para formas mais contagiosas, inclusive contágio entre humanos, no laboratório chinês de Wuhan. O Fauci negava isso diante do senador Rand Paul, que era o seu principal interrogador, e neste momento, segundo esses parlamentares, está patente que foi uma mentira. Então, ele está nesse momento, hoje, está tendo o seu processo, o pedido do seu processo, e com um pedido de prisão, que virá em seguida. Vamos avaliar, nós não nos precipitamos. Por que eu estou falando disso? Porque nesses e-mails que a Ana citou, aparece o arranjo do Dr. Fauci, que se a justiça se fizer, vai em cana, por razões muito graves, que também a gente espera que todas apareçam. E o Dr. Fauci estava combinando exatamente isso que nós estamos enxergando aí. Ele estava combinando com pessoas que têm poder nas plataformas uma versão. Ele estava combinando de esconder uma versão, só que nós estamos falando de uma tragédia mundial. Nós estamos falando, portanto, desse expediente de checagem, não é isso? De dizer que é fake news, de supressão nas redes sociais, de marcar como enganoso, vão usar toda a terminologiazinha que eles usam, né? Difere, diverge das diretrizes da plataforma. Eu sempre digo, eu falo, eu procuro ser leal com as plataformas, das quais eu sou fã, né? Vamos separar as coisas. Essas plataformas, o próprio YouTube, é uma plataforma prodigiosa, inclusiva, democrática na sua forma de funcionar. Então, eu sempre, na boa-fé, esperarei que ela supere essas tentações totalitárias e obscurantistas, como eu falei, e agora estou explicando qual é a tentação obscurantista. É de você usar isso, esse instrumento pródigo, de altíssimo alcance, para forjar uma opinião pública, para forjar um consenso. E aí a situação é dramática, para concluir, porque o que nós estamos vendo reiteradamente ser banido, ser suprimido, né, quando não marcado como enganoso? As mesmas, né, as informações pertinentes à mesma cartilha, que é essa cartilha do Fauci, que está aí, talvez, no seu caminho para o xadrez. E quais são? Que o lockdown era uma maravilha, todas as discussões em torno do lockdown eram barradas violentamente,
Eu me dirijo respeitosamente aos administradores do YouTube, do Twitter, do Instagram. Olha, se o critério não estiver explícito, é violência. Vou nem entrar nesse papo de censura, porque vocês já banalizaram também. Ah, não, são os terraplanistas e chamam todo mundo de censura. Então, não vou usar essa palavra. Se o critério não ficar demonstrado, vocês estão sendo violentos. E quem é violento, não é violento impunemente. Pode ser durante um tempo, mas essa violência vai aparecer e ela gera violência. Eu espero que não, jamais professarei isso, mas é um risco. Então, nós estamos vendo, Vitor, acontecer, por exemplo, a mãe de um jovem que morreu após se vacinar e que, a partir de um exame encomendado, demonstrou a causalidade reconhecida pela Autoridade Sanitária de Santa Catarina. Essa mãe, ela tenta ajudar outras pessoas que tiveram efeitos adversos ou acham que podem ter tido coincidentes com a vacina. Esta mãe está sendo banida das redes sociais, Arlene Ferrari Graf. Vocês acham que isso está bom? Vocês acham que isso está ok? Vocês acham que essa violência fantasiada de bondade, de empatia e tal, vai prosperar? Eu tenho minhas dúvidas. Eu sempre falo, sempre manifesto com a pretensão da dissuasão. Parem com isso, porque se o direito se fizer, todas as pessoas que perpetraram esse tipo de ação, elas terão que pagar por isso. Diga, Ana. Olha, Vitor, o Augusto fez uma entrevista na segunda-feira com o médico Dr. Zeballos, né? Uma entrevista no Direto ao Ponto, que já bateu todos os recordes aí de audiência. E nós temos visto aí dentro dessa pandemia médicos seríssimos como o Dr. Zeballos, como o Dr. Paulo Porto de Mello, doutora Roberta Lacerda, entre outros, Dr. Francisco Cardoso, que eles foram cancelados, linchados, tiveram suas plataformas aí derrubadas, censuradas durante toda essa pandemia, médicos que estavam no fronte ali da cura, cuidando de pacientes, entendendo o caminho do vírus, entendendo as mutações do vírus, entendendo os tratamentos possíveis que atenuavam as infecções, enfim. E eles foram cancelados, e eles foram taxados de fake news por essa milícia checadora. E tudo, absolutamente tudo que esses médicos disseram, Dr. Zeballos, Dr. Paulo Porto, doutora Roberta Lacerda, Dr. Francisco Cardoso, entre outros aqui nos Estados Unidos, hoje tudo se concretizou, absolutamente tudo se concretizou. Médicos que estavam convivendo com o vírus diariamente, vendo ali, tratando de pessoas, de seus pacientes, e não participando de CPI como uma carreira aí de médica / cantora, médicos sérios que tiveram suas plataformas censuradas porque questionavam algumas imposições de governos, algumas políticas, algumas ordens executivas que eram também inconstitucionais no Brasil, aqui nos Estados Unidos. E isso tudo agora que veio à tona, agora que o caminho do vírus que eles diziam que ia acontecer, muita coisa dizia que eles diziam que aconteceria, inclusive a parte do tratamento, eles salvaram muita gente com um tratamento, sim. Hoje tudo acontece em relação às vacinas, tudo se concretizou. E agora, essa milícia checadora vai voltar e vai pedir desculpas a esses médicos ou vai ficar por isso mesmo? A pergunta é retórica, porque não vão arrumar, não vão consertar o estrago que tentaram fazer nesses médicos, na carreira desses médicos sérios, jornalistas como nós aqui nos Pingos questionamos e demos aí o benefício da dúvida para outras pessoas também. Bom, não concorda comigo? O que você tem a dizer? Não tem a dizer nada, né? Era só para matar o mensageiro. Nós fomos taxados de fake news, esses médicos foram taxados de fake news, porque existem perguntas incômodas e elas têm que ser feitas. E agora cai na realidade de que essa milícia checadora ela é checada pelo povo, na palma da mão,
com o celular na palma da mão. Então, é por isso que elas precisam colocar mais censura ainda, porque hoje quem checa essa milícia, nós checamos, os médicos checam, mas o povo checa. Cada indivíduo, cada cidadão, no Brasil, na Itália, na Alemanha, aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem a capacidade de checar e mostrar, olha, isso aqui é uma mentira de um veículo de imprensa, de um ex-veículo de imprensa. E é por isso que eles precisam aí tentar silenciar todos nós. Tentar, porque nós não vamos entrar nessa espiral de silêncio que eles estão há muito tempo tentando nos colocar. Augusto. Bom, eles vão, no final da epidemia, eles vão ser obrigados, da pandemia, eles vão ser obrigados a rever o que foi dito. E é uma coisa desastrosa. Se esses estagiários que trabalham nessas agências de checagem, né, dirigidos por um desempregado aí, até recentemente, que chamaram para fazer isso, porque isso não é jornalismo, né, é uma forma de autoritarismo cretino, como sempre é. Se eles checarem para trás, eles vão descobrir o seguinte, sobre vacinas, né? Em maio, a conversa era imuniza em 95% a vacina. Junho, imuniza em 70%. Julho, 50%. Agosto, não imuniza, mas reduz a transmissão. Setembro, não reduz a transmissão, mas impede formas graves de Covid. Outubro, não impede as formas graves de Covid, mas reduz a ida para a UTI. Novembro, não reduz a ida para a UTI, mas a pessoa não morre. A próxima agora vai ser, a pessoa morre, mas vai para o céu. Para fecharmos, Cris, temos 3 minutos. Só transformando em piadinha mesmo, né, Augusto? Eu queria lembrar que uma agência de checagem brasileira, dessas que estão na listinha aí, quase pedindo, por favor, para o YouTube contratar, né? Acho que estão precisando de cliente, acho que não estão recebendo bem do Facebook, do Instagram, estão precisando de mais cliente. Uma dessas agências disse em janeiro do ano passado que era mentira que o empresário Luciano Hang tinha doado cilindros de oxigênio para Manaus, para atender as vítimas daquele caos em Manaus, que foi provocado por desvios de verba na saúde interna, lá na questão interna do governo do Amazonas, como está já investigado e anunciado pelo Ministério Público e pela Polícia Federal. Bem, essa agência de checagem depois foi desmentida de uma forma que foi hilária, para não dizer outra coisa. O Luciano Hang simplesmente publicou nas redes sociais dele as notas fiscais de compra de cilindros de oxigênio e de compra de combustível de aviação para levar os cilindros de oxigênio. Colocou fotografias dos cilindros sendo carregados no avião e do avião saindo e chegando. E aí o que a agência checadora, tão dona da verdade, fez? Pediu desculpas? Não. Assumiu que tinha espalhado fake news? Não. Disse que errou e tirou o conteúdo do ar. Errou e apagou o conteúdo. Covarde. É covardia. Não é jornalismo isso que as agências checadoras fazem. Como disse o Augusto, é jornalista frustrado ou que mal começou a carreira, estagiário que está ali contratado fazendo o que mandam. Não checa a verdade, não ouve todos os lados. Printam a nossa imagem, colocam um carimbo de fake news em cima do que a gente fala e depois dizem que nos procuraram. Aí a gente vai ver na caixa postal, está perdido lá um e-mail de 15 minutos antes da publicação. Quer dizer, nos procuraram e sequer deram tempo de a gente responder. Se é que a gente quer responder, né, para essas agências que fazem esse jornalismo chinfrim, para não dizer nada pior, porque merecia uma série de adjetivos negativos aqui. Essas agências de checagem não são compostas por jornalistas premiados, renomados, de credibilidade, de carreira conhecida. Pelo contrário, são ilustres desconhecidos. Eu me dei ao trabalho, a primeira vez que eu fui taxada de produtora de fake news por uma dessas grandes agências de checagem aí, carimbaram minha foto, espalharam pelas redes sociais, que daí eles fazem uma campanha de difamação assim, nojenta, para também não dizer uma palavra um pouco mais pesada. Uma campanha de difamação em cima de pessoas que estão há décadas trabalhando seriamente, honestamente, elas te ignoram. Jornalistinha formado há 2, 3 anos aí, querendo cantar de galo para cima de jornalista com 40, 50 anos de jornalismo, como é o caso do nosso Augusto Nunes aqui, como é o caso do Fiuza.
E aí elas vão lá e você contesta também depois as argumentações que eles colocaram e eles se calam, eles não voltam atrás, eles se acham donos da verdade. Que jornalismo é esse que só ouve um lado, que não apura todos os fatos, que mesmo depois que erra, não assume que errou e dá a informação certa, como é de praxe no jornalismo, aliás. Jornalista erra, isso acontece, especialmente no jornalismo dinâmico de hoje em dia. Às vezes a gente apurou uma informação, trouxe uma informação que não é exatamente aquela, um número errado. O que você faz na próxima oportunidade? Você corrige. Hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Saiu de um jornal, percebeu que errou, vai lá, grava um vídeo, corrige, pede para o pessoal compartilhar para mais gente ficar sabendo daquela correção. É assim que se faz. Erra-se, assume o erro, corrige-se e vai em frente. Eles não fazem. E aí eles ficam, como disse a Ana, aí perseguindo médicos, perseguindo cientistas renomados, gente dedicada que passa 10, 12 horas por dia no consultório ou no hospital atendendo doente e se dá o trabalho de à noite ficar lendo pesquisas de outros países para poder trazer informação precisa. Eles dizem que é fake news. Bom, só para finalizar, Vitor, recentemente o British Journal of Medicine, um jornal, uma revista científica de renome, foi taxada de produtora de fake news pelos checadores do Facebook. Acho que não preciso dizer mais nada. Algo mais, Augusto? Eu só queria saber se eles vão incluir aí entre as fake news aquele documentário que nega a existência do atentado contra o presidente Bolsonaro. Aquilo lá não é fake news?